Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerenciamento da Construção Civil 1 da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, que é incorporação em condomínios, formas de comercialização das unidades imobiliárias. Esse é um trabalho desenvolvido por mim, esse material desenvolvido por mim e pela professora Thaís Alves. Tá? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre o empreendimento imobiliário. Tá? O empreendimento imobiliário, ele começa a partir do promotor, certo? O que é o promotor? Se você fizer esse termo promotor, ou é até famoso aí, promoter, é o cara que promove o empreendimento ou promove aquela ação. Por exemplo, eu tenho um promotor teatral, esse cara é que vai conseguir os recursos, vai montar os atores, vai organizar teatro e tudo mais para que os atores, diretores e tudo trabalhem, certo? Então ele promove o evento. Então, no caso da construção civil, existe a questão do promotor, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele. Junto com o promotor, a função do promotor é justamente viabilizar o empreendimento, tá? E nós depois vamos dizer, existem dois tipos de promotor, o incorporador e o condomínio. Depois a gente explica com mais detalhes sobre isso. Esse promotor, ele vai, como já foi mencionado, ele viabiliza o empreendimento. Então ele, por exemplo, contrata o construtor, que se obriga a entregar o produto para ele, o produto que foi especificado, o produto que foi contratado. Esse promotor, ele capta os recursos para financiar o empreendimento, que pode ser um financiamento da produção ou um financiamento do imóvel, ou seja, para o comprador, ou os dois, certo? Mas o papel dele é justamente viabilizar financeiramente o empreendimento. Pode também, por exemplo, ser recursos próprios dele, da empresa, certo? Que vai promover aquele empreendimento. Ele também faz todo o trabalho de compra do terreno, então ele negocia, ele compra, ele faz conversas com os proprietários do terreno, ou ele já tem terrenos no seu banco, que a gente chama de land bank, certo? Então ele vai também pegar o terreno, que o terreno ele é um bem essencial para que você possa construir. E ele, com o produto que ele recebe do construtor, ele faz também a comercialização. Certo? Então, ele fica responsável por essa parte. E ele também fica responsável pela questão dos projetos, então, do desenvolvimento dos projetos. Então, ele faz todo esse desenvolvimento dos projetos para a viabilidade do empreendimento. Então, ele fica responsável pelo terreno, pelo financiamento, pelo projeto em si e pelo processo de venda. E aí, o que é que ele faz? Ele vai também ser responsável pela contratação da construção. Alguém vai executar para ele, certo? Que aí é justamente quando ele contrata o construtor. E esse construtor, o que é que ele faz? Ele faz um planejamento, um orçamento, a partir dos projetos que ele recebeu, e vai apresentar um preço para o incorporador, que vai pagar de acordo com, por exemplo, o desenvolvimento do trabalho. Então, o cara entregou determinado serviço, apresenta a nota, ele vai lá e paga, e assim sucessivamente. Então, o construtor recebe o pagamento por parte do promotor, e esse promotor vai o quê? E com esse recurso, o construtor vai pagar os fornecedores de materiais e serviços, os fornecedores de serviços e projetos técnicos, os fornecedores de equipamentos e bens de produção, certo? E também vai remunerar a mão de obra, certo? Então, o construtor fica responsável pela parte de materiais, serviços e mão de obra para executar o trabalho. Então, toda a parte de responsabilidade técnica é dele, de entregar o produto ao incorporador, ao promotor, ok? Então, aí são dois papéis, de quem executa, ou seja, o cara que é responsável pela construção e o cara que é responsável pelo empreendimento, ou seja, de viabilizar o empreendimento. Ele contrata os grandes profissionais do empreendimento, ok? Então, esse ponto ele é importante, tá? Para que a gente entenda a dinâmica da construção. Nós temos dois tipos de promotor. Um primeiro promotor é o que a gente chama de condomínio. O que é esse condomínio? O condomínio são pessoas que se juntam, dividem todas as despesas,
né, a despesa com terreno, né, as despesas com a construção e constrói um empreendimento para eles mesmos, certo? Então isso ou seja, não há o lucro, não há o risco. O que for gasto com o terreno e gasto com a construção, os condôminos vão lá e pagam, certo? Dividem aquela conta. O outro forma de promotor a gente chama de incorporador, que é o cara que arrisca, né? Ele compra o terreno, ele contrata o construtor, ele vai buscar o financiamento, ele vai vender, né? Arriscando tudo, né? O empreendimento hoje de 10, 15, 20 milhões, são empreendimentos pequenos. Então ele vai ter que ter um volume, né? Ele tem um risco dele é alto. Então o que é que ele faz? Ele é como um negócio, ele pega o dinheiro dele, ou o dinheiro de financiamento, ou outros recursos, coloca na construção e quando começar a vender, ele vai ter o lucro em cima disso aí, tá certo? Então são dois negócios, dois tipos de promotor. Um, que é o promotor, que é o condomínio, que não tem lucro, né, teoricamente, porque os custos que forem de construção e terreno, eles dividem entre os condôminos, e o incorporador, que é o cara que arrisca, que é o cara que constrói para vender, tá certo? Então esses são dois grandes promotores e que estão diretamente ligados à viabilização do empreendimento. Vocês vão ver aí na figura o que tem sendo apresentado, o que a gente está dizendo aí já foi apresentado aí na figura e fico à disposição para eventuais dúvidas que apareçam. Obrigado.